será que tem um jeito de fazer um traçado na carta sem riscar? Olha que coisa estranha, nós descobrimos como fazer isso. Aliás, nós inventamos uma coisa para fazer isso, para não estragar a WAC. Acompanhe a gente nesse vídeo que nós vamos contar essa história, tá bom? Aproveite e... nos siga. Se você não conhece, não viu os outros vídeos que a gente está contando a história de como surgiram os materiais técnicos didáticos da Espaço Aéreo, eu, se eu fosse você, não perdia. Dá uma olhadinha aqui embaixo, vai estar a relação dos vídeos. Vem com a gente, vem conhecer como é que a gente chegou até esse nível de desenvolvimento de produtos. Que, aliás, inovação, criatividade e inovação sempre foi o nosso objetivo. A gente queria algo legal, diferente, inovador e que principalmente facilitasse a vida de você, que é aviador, que estava aprendendo, né, a resolver, estava se profissionalizando, e a gente estava olhando para você e pensando assim, como que a gente pode facilitar a sua vida? E daí surgiu essa grande sacada, essa grande ideia. Porque não sei se você sabe, mas naquela época, 1980, 1990, era muito difícil comprar cartas. Cartas era algo complicadíssimo de achar no mercado. Era caro, difícil. E aí, quando você achava, você ia fazer o traçado. Aliás, as provas da ANAC, nessa época, década de 80, as provas, você tinha que fazer um problema, não era nem carta, era uma espécie de folha de plotagem, projeção Mercator, porque era muito complicado carta. Depois, é lógico, começou a surgir, então, cópias, né? A prova do DAC era a cópia de uma carta WAC. Mas quando o cara ia voar, ele tinha que usar a carta mesmo. E aí, riscar a carta era um problema, porque era muito difícil você comprar as cartas. Não tinha, então, era uma escassez, você não achava onde comprar, você não achava... Século passado, tá, gente? Era muito difícil. Carta era algo desafiador. Quem conseguia comprar uma carta da Terminal São Paulo, por exemplo... Nossa, era mosca branca. Gente, era 32, WAC 3262, até hoje tem este número. Era tremenda mosca branca. Carta 1 por milhão WAC. Bom, aí surgiu a ideia, falou, poxa... Quem tinha não queria riscar. Quem tinha não queria riscar, ou então fazia fininho. Então era um negócio bem complicado. E aí a gente resolveu desenvolver um plotador que nós fizemos, você deve estar vendo aí. Esse plotador tem até hoje e tal. Esse plotador, ele trabalha com 3 escalas básicas, 1 por 1 milhão, 1 por 500 mil, 1 por 250 mil, que são as escalas das cartas brasileiras, né? Lógico, 1 por 1 milhão, a carta WAC, a CANV, né? 1 por 500 mil e a CAP 1 por 250 mil. Então tem as escalas bonitinho ali, e você observa que tem um cursorzinho também que a gente pode medir distância. Então, uma lingueta, né? É uma lingueta que corre. E tem o plotador nada mais é do que um transferidor com uma régua, né? Basicamente isso aí. E aí você tinha distância e rumo, tudo numa coisa só, e ainda nem precisava, né, riscar a carta. Porque a lingueta, né, corre assim, né? Corre e você tem a distância. Então era um negócio que foi bem bacana, para a época foi muito legal, né? Hoje em dia, na prova da ANAC, nem tem, você nem faz problemas, né? Cá entre nós, deixa para lá, né? Eu não concordo com isso. Mas então o plotador foi um produto a mais que nós tivemos. Mas parou aí? Não parou aí. Tinha também, nós fizemos 2 computadores, aliás, na verdade era 2 em 1. Era um computador ADF e VOR, onde você faz os cálculos, muito legal, ainda tem até hoje, né? Computador ADF e VOR, onde você faz os cálculos de radionavegação, o ADF, e o VOR você também faz todas as posições lá. É muito bacana. Você coloca os dados e tira todas as informações direto ali no computador. É muito legal, porque você tem uma visualização da radionavegação. E cá entre nós, a radionavegação, para quem está iniciando, né, piloto comercial e IFR, dá bastante problema. Mas esse computador, você visualiza tudo como acontece ali. Tem o ADFzinho, que dá marcação relativa, marcação magnética. No VOR, você põe lá o curso, e aí você tem a informação que o VOR dá.
é realmente muito legal. E tem mais um. Tem mais um. Tem mais um, não paramos ainda não. Em termos de réguas de cálculo, teve mais uma. Que é a entrada em órbita, tanto órbita padrão como órbita não padrão. Então você coloca o rumo da perna de aproximação e você tem a entrada e tal, muito, muito legal. E então também é muito bacana porque, na verdade, você tem a visualização ali e você vê toda aquela mecânica acontecendo. Eles existem, né, até hoje. Então, olha só, nós tínhamos então agora, nossa linha de produtos aumentou significativamente. Nós tínhamos a apostila de PCI-FR, a apostila de PP de regulamento, todas as duas. Nós tínhamos computador que tinha o cálculo de fuso horário, o computador de régua com cursor, nós tínhamos um transferidor com cursor, um plotador que não precisava riscar as cartas, um computador de ADF, e um computador de entrada em órbita. Padrão, não padrão. E ainda a régua, né? Tinha uma régua para você fazer o traçado. Foi também hoje muito copiado também. Esses que fizeram mais sucesso foram bastante copiados. Essa régua, ela tinha a régua em centímetros, tinha a régua também em milha náutica de 1 para 1 milhão, né? Ou seja, eu podia, na carta, utilizar ela como medida em milha náutica já diretamente. Quanta coisa nova nós tínhamos. Isso tudo nós estamos falando na década de 80. E aí você fazia... Final da década de 80, começo de 90. Você fazia ideia que todo esse material surgiu naquela época, que tinha esse material, que existia esse material. Você estudou por algum desses materiais? Exatamente. Nossa, eu adoraria saber, viu? Porque... Conta pra gente. Pra gente foi, assim... muito legal. Um marco na nossa história de empresa, ter esse material desenvolvido e elogiadíssimo e muito bem copiado. Aceito. Ele não supera isso, gente. Não Vocês já supera. viram, Eu né? vou morrer com essa mágoa. Ele não supera. Vai, assim, eu tenho patente de tudo isso e tal, não adianta nada. Conta aqui pra gente, vai.